Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhora Deputada Mariana Mortágua, foi em 5 de abril de 2011 que pela primeira vez se falou em Portugal de renegociação da dívida, aliás, na altura apresentado como a alternativa precisamente ao rumo prosseguido pelo PS, PSD e CDS, quando assinaram o Pacto de Agressão junto do FMI, Banco Central Europeu e União Europeia. Isso foi apresentado pela voz do Secretário-Geral do PCP, que aliás durante algum tempo caminhou sozinho defendendo a renegociação da dívida nos seus prazos, montantes e juros como a solução para a situação em que o país se encontrava, aliás, como alternativa ao pacto que foi lançado sobre os portugueses de autêntico empobrecimento e de, como aliás referiu, de redistribuição da riqueza e reconfiguração do Estado. Mais concentração no capital, rendas, lucros e juros, menos remuneração do trabalho e um Estado cada vez mais ao serviço daqueles que menos impostos pagam e cada vez mais contra aqueles que mais impostos pagam. A questão da renegociação da dívida, como em 2011 já era, é hoje crucial e da parte do PCP, apesar de ter trazido a debate esta questão quando ainda muitos notáveis a ela não se associavam, quando até alguns brandiam e agitavam os preconceitos contra os comunistas por falarem da renegociação da dívida. Alguns desses que inclusivamente agora compreenderam que a trajetória não é sustentável e que Portugal está no caminho claramente da ruptura, em primeiro lugar da ruptura perante os portugueses, dos compromissos constitucionais com os portugueses e mesmo da ruptura no que toca à sustentabilidade da dívida. Cada vez se torna, pois, mais evidente que a dívida está num rumo de insustentabilidade. E a questão que se coloca neste momento é: Portugal continuará a sangrar 21 milhões de euros por dia, como disse, 8 mil milhões de euros por ano em juros da dívida, de pura agiotagem, sem amortizar na dívida, ou fará os caprichos dos especuladores, ou resgatará a soberania e a democracia, salvaguardará os direitos dos portugueses, dos trabalhadores e renegociará os termos da dívida. Mas, Senhora Deputada, coloca-se também aqui uma questão. Falou muito da renegociação da dívida, mas é importante aprofundar os termos também em que o BE fala da reestruturação da dívida, principalmente neste contexto em que surge também um manifesto de outras pessoas que se juntam a esta necessidade e que se juntam a apelos para a reestruturação da dívida. Algumas dessas considerações passam ao lado das componentes ilegítimas da dívida, que não serão pequenas, passam ao lado da questão fundamental dos constrangimentos europeus e até confiam numa eventual mutualização ou de soluções europeias, como se o capitalismo tratasse dos seus próprios males. E para nós, PCP, é também importante clarificar quanto a estas questões fundamentais e para assegurar que o país paga a dívida expurgada das suas componentes ilegítimas, mas de acordo com as suas capacidades reais, porque o contrário é de facto o caminho do incumprimento e é o do incumprimento para os portugueses e é o do incumprimento também do pagamento da dívida. Se a questão se coloca nestes termos também para o BE, era uma questão que gostávamos de lhe colocar.